Nessa segunda etapa, a gente inicia aqui com a análise dos processos de tratamento de resíduos, dando uma introdução, assim, uma apresentação dos conceitos e definições, esses que serão de grande importância no desenvolvimento do conteúdo. A primeira parte corresponde à definição de biodegradação, né? Antes, é importante assim ressaltar que os fenômenos biológicos, eles compreendem as atividades de síntese e de degradação de compostos orgânicos. Dito isso, posso afirmar assim, de acordo com nossas definições, que a biodegradação pode ser entendida como um processo biológico de nutrição e respiração. Inicialmente, podemos dizer que a nutrição é a parte do processo responsável pela obtenção da matéria orgânica para a estrutura dos micro-organismos e também é o processo onde há a captação de energia, uma certa energia molecular para a realização das atividades biológicas comuns que tem assim. Na sequência, a respiração pode ser entendida como o processo oxidativo, né, dada a presença do oxigênio, sendo um processo, esse assim, é um processo pelo qual, posso dizer, são liberadas as quantidades de energia remanescente nas moléculas orgânicas, de forma geral. E, de fato, assim, os micro-organismos utilizam essa matéria orgânica constituinte de um resíduo, seja um resíduo sólido ou líquido, utilizando uma parte dessa massa para sua autoconstrução e também para a reprodução, descartando parte disso, né, que não interessa, por meio dessa oxidação. Esse complexo, assim, esse tipo de processo que tem uma complexidade, faz com que o microorganismo aproveite o máximo da energia e ainda devolve ao ambiente alguns elementos, que são os subprodutos do seu metabolismo. O que é observado é que compostos como nitrogênio, fósforo, o próprio, assim como outros também, mas principalmente esses três, eles normalmente seriam parte do resíduo orgânico. Então, eles voltam ao ambiente na forma de compostos mais simples, como gás carbônico, né? Composto bastante simples, os nitratos, qualquer tipo de nitrato, qualquer tipo de fosfato. Então, reduzindo assim, deixando para uma mistura de componentes mais simples, a absorção desses no meio se torna realmente mais simples também. Então, vamos agora seguir para outros conceitos que são amplamente difundidos, né? Vou colocar aqui inicialmente que para identificar a quantidade de matéria orgânica em um efluente, uma das formas, né, existem várias formas, mas uma delas é por meio de análises indiretas, como a DBO, DQO e COT. Há de se considerar que, assim, pelo fato da matéria orgânica ela estar, entre aspas, assim, diluída no fluido, e também pelo fato de existirem vários compostos similares, mas com algumas pequenas diferenças entre si, seria bastante inviável a aplicação de medidas quantitativas para buscar informação de cada um desses componentes. Isso ia tornar o trabalho muito mais complicado, porque a identificação de cada componente em si resultaria num custo elevado. E isso não é interessante do ponto de vista do processo como um todo. E assim, isso é algo desnecessário, porque não é, a gente não precisa identificar cada componente em si, mas sim a que grupo ele pertence, a qual a família de componentes está ali, para poder fazer um processo mais simples do ponto de vista do tratamento. Inicialmente, coloca assim, a DBO representa a quantidade de oxigênio requerida por unidade de volume de um resíduo para a estabilização biológica da matéria orgânica biodegradável. Então, assim,
Geralmente essa propriedade é determinada, isso experimentalmente já foi determinado assim, que seria essas condições. Após 5 dias de incubação e em uma temperatura de 20 graus Celsius. Sabemos, sim, mais próxima essa informação que o meio aquoso, apesar de conter oxigênio dissolvido, a quantidade é bem baixa, porque a solubilidade no geral é baixa. E essa quantidade baixa assim de oxigênio, ela já é baixa e assim ainda é drasticamente reduzida quando uma quantidade de matéria orgânica surge no meio. Então, veja que já é baixo e qualquer matéria orgânica pode tornar ela mais baixa ainda, né? Então, esse decréscimo gera uma modificação quase que imediata na vida de micro-organismos ali presentes e também de peixes. Em termos matemáticos, a DBO é expressa em miligramas de oxigênio consumido por litro de água residuária, como se consegue ver aqui na expressão. A outra componente assim utilizada para determinar, que é a DQO, né, a demanda química de oxigênio, representa a quantidade necessária de oxigênio de forma geral. Como assim geral? Independentemente do processo que está envolvido. A oxidação da matéria orgânica é o que faz esse processo. Então, a gente precisa voltar à definição de oxidação de matéria orgânica para poder entender isso melhor. Uma informação importante para a DQO é que é um ensaio mais simples, comparando com a DBO, por exemplo, de fácil medição e também requer pouco tempo de laboratório para análise. Isso seria uma vantagem, claro, mas tem desvantagens também. A DQO não identifica se a matéria orgânica é biodegradável ou não. Para esgotos domésticos, que são facilmente biodegradáveis, a relação encontrada entre DQO e DBO é em torno de 2. Então, mesmo quando você não tem como determinar a DBO ou a DQO prontamente, dá para se ter uma média. Isso, claro, sempre falo, a prática que trouxe essa informação. Então, valores próximos de 2 para a relação entre uma e outra. A COT, o carbono orgânico total, é uma medida da concentração total de carbono, o carbono orgânico, da amostra de água residuária. Tá? Esse também é um ensaio simples e de rápida obtenção de resultados. Entretanto, assim, essa análise pode ter um problema, que é a eliminação de forma preliminar de carbono inorgânico, como em bicarbonatos ou gás carbônico. E esses processos ocorrem por uma certa acidificação ou purga de nitrogênio, situações como essa, assim. O problema disso é que, mesmo sendo a parte inorgânica, né, pode levar junto uma parte de componentes orgânicos voláteis, e isso prejudica a precisão desse teste, já que ele mede a quantidade de carbono orgânico, e se os componentes inorgânicos levarem parte do orgânico, isso se torna um tanto prejudicial. É observado assim que na prática dos tratamentos dos efluentes, seja de esgotos urbanos ou de efluentes industriais, a concentração mássica assim de micro-organismos presentes é avaliada pela concentração de sólidos em suspensão, e isso segue dois métodos: sólidos em suspensão voláteis e sólidos em suspensão totais. Essa determinação inclui as células vivas e mortas, porém que não tenham sido destruídas no processo de lise celular, somado ao material orgânico que está estocado ou que tenha sido absorvido pelas células. Ou seja, assim, perceba que nesse procedimento não é levado em conta a atividade real desses micro-organismos. Tá? Outra coisa
é que são incluídos os sólidos orgânicos e inorgânicos não celulares, se eles estiverem em suspensão também. Os processos de tratamento assim são divididos geralmente entre duas formas, entre duas etapas bem características, aeróbios e anaeróbios. Em ambas as situações, além dos organismos que são estritamente aeróbios e anaeróbios, responsáveis pela degradação da matéria orgânica, também podem ser encontrados alguns micro-organismos facultativos, né, que geralmente preferem entre aspas, a vida aeróbia, mas que podem também funcionar em condições de anaerobiose, né, se eles estiverem na condição de ausência de oxigênio molecular. Então veja que eles conseguem fazer a função deles mesmo se o ambiente tenha oxigênio, mesmo que o ambiente tenha ou não tenha. Em relação às velocidades assim de ocorrência, os processos aeróbios ocorrem mais rapidamente quando eles estão na faixa conhecida como temperatura próxima da ambiente ali, entre 15 e 30 graus, né? Essa é uma temperatura que ocorre facilmente. E, por outro lado, os processos anaeróbios, para eles, existe a necessidade de aquecimento para que a cinética de reação seja compatível para um acontecimento a tempo razoável. Uma vantagem dos processos anaeróbios é que o lodo gerado durante o processo, já sai estabilizado, o que faz com que seja necessário apenas um processo de desidratação para fazer a deposição final dele, o que é simples de fato. Um mecanismo de tratamento biológico assim, do tipo aeróbio pode ser representado, né, como eu coloco aqui, de forma simples. E é interessante assim também dizer que quando a DBO tiver com valores baixos, que pode ser causado pela presença de compostos tóxicos no resíduo, o tratamento pode ser realizado, assim, desde que se utilizem micro-organismos que consigam sintetizar esses tóxicos presentes. Uma forma observada assim em números para manter o equilíbrio para um tratamento é a existência assim ou até a adição, caso não haja presença, né, de nutrientes como nitrogênio e fósforo. Esses devem ser suficientes, as quantidades serem suficientes para o crescimento celular. A prática tem mostrado assim, de certa forma, isso em últimos anos de estudo, em algumas análises mais aprofundadas, que a relação que mede a proporção DBO, nitrogênio, fósforo, é de 100 para 5 para 1. Então, proporcionalmente, para 100, o número 100 ali de DBO, a gente tem um número 5 nitrogênio e 1 do fósforo. E, além disso, como em todos os bioprocessos, o pH deve ser controlado, né, para um valor ideal. Esses tratamentos, assim, na verdade, eles geralmente funcionam com pH entre 6 e 8, então bem próximo do pH neutro, bem próximo da neutralidade ali, que é para simular também uma situação próxima da realidade, já que terminado o tratamento, esses efluentes vão ser encaminhados para fluxos de rio, por exemplo, e nisso realmente precisa que tenha um pH próximo para evitar a acidificação ou também deixar a água com uma característica muito alcalina, tá? E assim, além disso, vamos ter que colocar a condição mais importante, posso até falar assim, para o correto andamento de um processo aeróbio, sem dúvida, é a quantidade de oxigênio presente para que haja respiração microbiana. Sempre. Esse tipo de processo funciona bem com valores de oxigênio acima de 2 miligramas por litro. Tá? Isso também é um resultado mostrado
de experimentos, estudos e avanços também com outro tipo de material, simplesmente para observar como ele se comporta. Então, essa quantidade acima de 2 miligramas por litro está segura. Como a gente viu no processo de aeração, na ilustração lá da estação de tratamento, o oxigênio pode ser inserido no sistema, né, se for necessário. E assim, isso é bem simples. Basta colocar entradas de ar nos aeradores, tá? E uma outra forma é que ele, dependendo do meio, ele pode ser obtido também como resultado de processo de fotossíntese, feita por algas, por exemplo. E assim, se isso estiver ocorrendo em lagoas de estabilização, é importante falar isso. Outra coisa que assim é possível encontrar a quantidade de oxigênio necessária, é um outro caminho possível, posso assim dizer, é a convecção natural nos filtros biológicos, já que sempre passa oxigênio por esses filtros. Veja então a complexidade de possibilidades para a presença de oxigênio. Então, é muito necessário que a gente identifique a demanda realmente ali e os caminhos. Geralmente a gente procura o caminho mais fácil, mais prático e mais barato para fazer, contando que seja eficiente. Ok? Alguns estudos e, posso dizer assim, também testes operacionais recentes, isso recentes mesmo, dessa última década, tem mostrado que é possível injetar diretamente o oxigênio no meio ao invés de ar. Veja que interessante. Pensando assim, o que traz de vantagem injetar oxigênio diretamente ao invés de ar? Mesmo sendo mais caro, há uma espécie de aumento na eficiência da transferência de oxigênio, por ele ser, de certa forma, a gente pode falar assim, concentrado, e não entre outros componentes, como é no caso do ar, que geralmente a gente encontra ali nas principais proporções nitrogênio e oxigênio, e o nitrogênio em maior quantidade. Essa alteração, assim, a injeção direta de oxigênio, produz, sem dúvida, uma maior velocidade de reação. E, além disso, gera lodos mais fáceis de desidratar. Então, temos assim um ganho em dois lados, né, já que o lodo se torna mais fácil para desidratar e você aumenta a velocidade com que o processo de tratamento ali, a degradação daquele componente, ocorra. Dentro ainda dessa perspectiva, eu vou tentar manter uma sequência de separar os principais processos aeróbios, pensando assim em lodo ativado, filtros biológicos e lagoas aeróbias. Mas isso fica como assunto para a nossa próxima aula, para a gente conseguir dar sequência aqui. Fique alerta, estude bastante, que tem muita coisa nesses conteúdos, e até a próxima. Fica aqui nossas referências, só para registrar. Valeu e até mais.